de como e aonde, como faz na depilação. Você é aquela pessoa que ainda tem aquela dúvida? Bom, se você aí tem essa dúvida e está iniciando, ou às vezes já está no processo, mas ainda tem algumas recaídas em matéria de não saber tal coisa, ou, né? Vamos lá tirar essa dúvida sua hoje, tá? Então eu quero explicar aqui como que faz a retirada dos pelos, qual o sentido certo da retirada. Se é o mesmo sentido, se é o sentido contrário, o que que eu faço, tá? E independente, tá? De como seja, mas se você souber esse segredo que é a chave, você nunca mais vai passar nenhum problema com depilação. E eu garanto que a clientela vai aumentar. Seja masculina ou feminina, com certeza você terá muito mais clientes, tá? Depois que você descobrir esse grande segredo, que é a chave aí para você fazer uma boa depilação. Não esqueça aí de você se inscrever no canal, tá? Porque assim você fica sabendo quando eu postar vídeos novos por aqui. E deixa aí a sua curtida também para que mais pessoas encontrem esse canal, né? E também esse vídeo principalmente, porque às vezes a sua dúvida é dúvida de outros, então você também ajuda a colaborar aí com mais outras pessoas. Em caso de dúvida, você deixa aí no final desse vídeo nos comentários, que eu faço questão de responder para você. Bom, quero explicar aqui como que você vai enxergar aí os formatos do pelo, como ele nasce, tá? Então tem 3 formatos aí que eu deixei para vocês entenderem, tá? Tem o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso. No primeiro caso e no terceiro caso é os mais tranquilos, tá? E o segundo caso é o problema. Então, o primeiro caso, ele nasce tudo para o mesmo sentido. Já no segundo caso, ele nasce para os dois tipos de sentido, ou seja, para um lado e para o outro, e ainda no meio tem uns pequenininhos nascendo nos intervalos, tá? Então é aqueles que ainda estão vindo. Então esses são os mais problemáticos aí para depilação, porque dá mais trabalho. Às vezes a pessoa passou tantos anos depilando com a Gillette que fica desse jeito aí o nascimento dos pelos da pessoa, tá? Já no terceiro caso, nasce para um sentido, mas tem no meio uns menores, né? Então, mas é tranquilo porque é tudo pro mesmo sentido. A cera, ela deve ser puxada aí, né? Para o sentido contrário do nascimento. Então, se você entender isso, você já ganhou um Oscar. Então, nascimento de um pelo para um lado, você puxa ao contrário, tá? Então, você passa a cera. Como que eu tenho que passar a cera? Independente de como você passar a cera, você tem que passar a cera. Passou a cera, você enxergou que o pelo tá nascendo para um lado, você vai lá e puxa no sentido contrário do nascimento. Então, recapitulando, tá? Você viu aí que o pelo, antes de você passar a cera, você já enxerga. Tá nascendo para aquele sentido de lá. Então eu vou lá, eu passo a cera, lambreco tudo e puxo ao contrário do lado que ele tá nascendo. Pronto, é só isso. Então, independente da onde será a parte do corpo que vai ser depilada, tá? Hoje eu tô passando aqui um braço, né, que é o meu braço, e ele nasce tudo no mesmo sentido, que é o caso do primeiro caso que eu mostrei pra vocês, tá? Eu uso a cera lipossolúvel, tá? Para fazer a depilação do braço, tá? Mas pode fazer também com a maquininha, tá? De Rolon. Então, eu uso essa cera em barra, tá? Falam lipossolúvel, mas é a em barra. Muitos conhecem por isso. E eu passo uma parte generosa, tá? Eu não passo uma camada muito fina, porque eu acho que a facilidade para quebrar é maior, tá? Então, eu passo uma camada generosa, não muito grossa. Enquanto tiver o dedo grudando, a cera não tá boa para puxar, tá? É isso que eu quero dizer aí. Quando a cera desgrudar dos dedos, você vai puxar as laterais da cera para ficar muito mais fácil na hora da arrancada, tá? Dói um pouquinho sim, né, fazer isso, mas é necessário, tá? Para sair inteira, tá? Então você puxa as laterais e dá um impacto só. E é nesse impacto que sai todos os pelos, tá? Então, como meu pelo tava nascendo para aquele lado em sentido da mão, eu puxei ao contrário, vocês perceberam? Então, independente, tá? Qual a parte do corpo que for, tá? Pode ser peito, axila, virilha,
orelha, bumbum, ânus, o que for. Tem que ser assim, tá? Puxar ao contrário, que aí vai sair todos os pelos, vai sair da raiz. Ah, mas não saiu tudo. Como é que eu faço? Passa de novo, mais uma vez, tá? Por quê? A necessidade de passar às vezes mais uma vez, porque tem pelos que são muito mais fortes, tá? Resistentes na raiz, você vai ter que passar de novo para ele sair dali. Ou às vezes se a pessoa passou a Gillette por muitos anos, o pelo fica muito forte, tá? Ele fica muito grosso. E às vezes tem 2, 3 pelos num poro só. Então você tem que fazer a retirada novamente naquele local, tá? Então faz parte, tá? Então você vai devagar, dá uma esfriada na cera, porque aquele lugar vai ficar sensível, porque vai passar novamente a cera. O único lugar que não tem como ver o nascimento dos pelos são o nariz, tá? Então o nariz vai ficar difícil você falar, vou puxar de um lado, vou puxar do outro, tá? Então você faz toda a limpeza ao redor mesmo do nariz e acabou, tá bom? Terminando aí, né, toda a parte da retirada dos pelos, vamos para a limpeza, tá? Muitas pessoas não sabem a diferença de um para outro, mas para tirar o resíduo da cera em barra, a lipossolúvel, você vai ter que retirar com óleo vegetal, tá? Independente da marca, tá? Então não visem marca, gente. É óleo vegetal e pronto, acabou. Não tem o óleo vegetal de tal marca, vai de bebê mesmo, tá? Tem que ser óleo vegetal, que serviria para cabelo e corpo. Mas uma coisa que eu sou bem exigente em relação, né, aos óleos ou qualquer outra coisa, a sabonete também, que vai ser usado aí, sabonete, né, líquido, é o cheiro, tá, gente? Eu sou exigente demais no cheiro. Acho que as coisas têm que ser cheirosas para trabalhar com pessoas, tá? Então você vai passar aí o olhinho depois da extração do pelo, você vai passar na região, pode passar com algodão, pode passar com a sua mão mesmo, tá? Se você achar preferível, né? Às vezes você não quer passar com algodão, mas você quer passar com a mão, vai lá, faz uma massagem naquele lugar, a pessoa vai ficar até mais satisfeita com o seu serviço. Ou você mesmo limpando em casa, tá? Passa com a mão mesmo, não tem precisão de passar aí com algodão. E depois eu usei aí também sabonete, tá? Eu uso da Lux, que ele é bem cheiroso, tá? Dessa marca, mas independente de marca, tá? Procura um bem cheiroso, pra ficar agradável a pele, tá? E ficar cheiroso e a pessoa sair satisfeita. E você também passar em você algo cheiroso, é muito bom, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado e se você ficar com dúvida, deixa aí nos comentários.